Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é mais um dia dado por Deus, mais uma chance de fazer melhor. Estamos começando mais uma videoaula de geografia, logo após a vinheta. Galera, nosso assunto de hoje será características da população brasileira. A demografia, que é o estudo dos vários aspectos das populações humanas, nos revela muito sobre as mudanças políticas, sociais e econômicas pelas quais o Brasil passou no decorrer de sua história. As cidades, os estados e as regiões brasileiras podem ser radiografados por meio do estudo das principais características da população que neles reside. Na imagem que vocês estão vendo agora está a Praça do Ferreira, em Fortaleza, nos anos de 1930, uma das praças mais antigas do centro histórico da cidade. Por volta de 1945, a praça foi batizada de Coração da Cidade, denominação que persiste até hoje, sendo bastante conhecida assim, a imagem que melhor representa Fortaleza. Em 2001, a Praça do Ferreira é escolhida como ícone da cidade. O conhecimento dos dados demográficos de um país é fundamental para que ele seja bem administrado. Programas de saúde, educação, construção de estradas, de usinas de energia elétrica, produção de alimentos, tudo isso deve ser adequado ao perfil da população nacional. Um país com muitos jovens, por exemplo, necessita de grandes investimentos em educação. Se o número de idosos for muito alto, é preciso uma boa estratégia da Previdência Social, como aconteceu no Brasil a reforma da Previdência. No Brasil, o IBGE realiza diferentes levantamentos que auxiliam nossos governantes na difícil tarefa de escolher as melhores políticas públicas. O mais completo deles é o Censo Demográfico, que é realizado a cada 10 anos, para que sejam feitas estimativas demográficas mais exatas. No meio da década é realizada a contagem da população. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, é anual e levanta informações sobre habitação, rendimento, mão de obra, educação e características demográficas. Conforme declarou o IBGE, a partir de 2013, a PNAD tradicional foi substituída pela PNAD contínua e apresenta a cada trimestre dados completos e mais enxutos a cada mês relativos apenas à desocupação, ou seja, a mão de obra e emprego. A estimativa do IBGE para 2015 apontou que a população residente no Brasil era de 204 milhões e 400 mil habitantes. Nesta data, esse número representava a quinta maior população do mundo, superada apenas por China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Neste ano de 2020, a população brasileira deve ultrapassar os 209 milhões de habitantes e haverá mais idosos e menos crianças no país. No entanto, esse número pode diminuir com a pandemia do novo coronavírus. Segundo dados do Censo 2010, que foi o último realizado, a população brasileira cresceu quase 20 vezes desde o primeiro recenseamento realizado no país em 1872. Passou de 9,9 milhões em 1872 para 190,8 milhões de habitantes em 2010. Para explicar e entender o crescimento populacional de um lugar, algumas variáveis são fundamentais, como a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e a taxa de fecundidade, que nada mais é do que a estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim de seu período reprodutivo.
O aumento da população é chamado crescimento demográfico ou populacional. Para obter o número relativo do crescimento demográfico, deve-se fazer o quê? Somar o número de nascimentos com as migrações e substituir o número de mortes. A população de um lugar aumenta porque o número de pessoas que nascem é superior ao das que morrem. A diferença entre a taxa de natalidade, que é a quantidade de nascimentos, e a taxa de mortalidade, que é a quantidade de mortes em determinado período, chama-se crescimento vegetativo ou crescimento natural. Alguns países podem apresentar crescimento vegetativo negativo, que ocorre quando as taxas de mortalidade são maiores do que as de natalidade. É o caso da Rússia, por exemplo. Há também casos em que as taxas de natalidade e de mortalidade são equivalentes, são iguais. Quando isso ocorre, podemos dizer que o crescimento vegetativo é nulo. A população de um lugar, galera, ou de um país, ela pode diminuir ou aumentar também em razão dos movimentos migratórios, ou seja, devido à saída de pessoas de seu lugar de origem, a imigração, e a chegada a um lugar que as recebe, que é a imigração. No Brasil, as migrações internacionais têm pouca influência no crescimento atual da população. O recente aumento é resultado do crescimento vegetativo positivo. Pois é, galera, de acordo com o IBGE, o crescimento contínuo da população brasileira é devido à queda nas taxas de mortalidade após os anos de 1940 e também altos níveis de fecundidade desse período até o final da década de 1970. O crescimento contínuo da população brasileira entre os anos 1940 e o final da década de 1970 aconteceu devido à queda nas taxas de mortalidade e à manutenção dos altos níveis de fecundidade. A partir de meados da década de 1980, quando os níveis de fecundidade começaram a apresentar uma queda mais acentuada, houve uma desaceleração das taxas de crescimento da população. A diminuição na taxa de fecundidade ocorreu devido a alguns fatores, entre os quais podemos destacar maior acesso das mulheres ao mercado de trabalho, aumento da renda média e do nível educacional, maior difusão dos métodos contraceptivos, preservativos, pílulas, esterilização de homens e mulheres e também um maior planejamento familiar. Dessa forma, galera, as taxas de crescimento populacional no Brasil passaram de 2,6% em 1980 para 1,2% em 2010, que foi o último dado oficial disponível. Segundo uma publicação da Organização das Nações Unidas, intitulada Panorama da População Mundial, na revisão de 2015, o Brasil terá em 2100 uma população inferior à que registra hoje. De quinto país mais populoso do mundo, cairá para o 13º lugar. Conforme as projeções, a população brasileira continuará a aumentar na primeira metade do século XXI e por volta de 2047 atingirá o seu auge com 238 milhões de pessoas. A partir de 2050, porém, o país começará a encolher diante das taxas de natalidade e de fertilidade mais baixas, situação já observada nos países ricos. No ano de 2100, estima-se que o Brasil terá cerca de 200 milhões de pessoas. Ok, galera, por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que as atividades domiciliares e nossos encontros virtuais estão sendo feitos através dos aplicativos Google Classroom e Google Meet. Assistam mais videoaulas no canal do Professor Roger no YouTube.
Chegando no YouTube, dá um like, faça um comentário, inscreva-se, clique no sininho de notificações para fortalecer nosso canal. Respondam às atividades que vocês estão recebendo para acumularem pontos nesse bimestre. Grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, tamo junto, é nóis!